Olá, seja bem-vindo a mais um estudo dos grupos familiares da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Eu sou o seminarista Gunter Nagel, responsável pelo grupo Bandeirantes, e nesse período de quarentena nós estamos fazendo nossas reuniões da seguinte forma, pelos meios virtuais. E agora nós começaremos um estudo no livro de Ruth, um livro bem pequeno no Antigo Testamento, às vezes pouco lido, justamente por se perder em meio a grandes livros que nós temos lá, mas é um livro com mensagens preciosas para todos nós. Então, o nosso objetivo nesses próximos estudos será observar a mensagem do livro de Ruth e aprender como ele se aplica às nossas vidas. Antes de começar o nosso estudo do primeiro capítulo do livro de Ruth, faremos uma oração pedindo que Deus os abençoe nesse momento de estudo da sua palavra. Oremos. Deus bendito, te louvamos. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo Senhor ser o nosso Deus, te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Deus que governa nossas vidas, o Deus que nos dá tudo que é necessário para viver. Te agradecemos, Pai, porque em momentos como esse, em que estamos isolados em nossas casas, o Senhor nos deu meios para podermos manter de alguma forma nossa comunhão e nossa instrução no conhecimento do Senhor. Pedimos, Senhor, nos abençoe no estudo de hoje, quando estudaremos o livro de Ruth, que o Senhor nos abençoe para que a mensagem desse livro seja aplicada diretamente às nossas vidas, nós possamos compreender o texto e, mais do que isso, ver a nossa vida sendo transformada através dele. É o que nós pedimos, Pai. Nos ilumina com teu Santo Espírito e nos ajuda a compreender as maravilhas da tua lei. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar a primeira parte do livro de Ruth, que é dividida em 4 capítulos, que mais se parece com uma novela. E com novela não estou falando necessariamente aquelas que passam na televisão em nossos dias, mas uma estrutura de uma novela. Temos personagens, temos desenvolvimento, temos um clímax e uma resolução, um final feliz. Se você não gosta de finais felizes, esse não é um livro para você, porque o livro de Ruth tem uma das histórias mais bonitas de todo o Antigo Testamento. É um livro que tem romance, que tem aquele suspense, será que vai dar certo, será que não vai dar? Tem tragédia, como veremos no estudo de hoje. Ele tem tudo que um romance muito bom deve ter para fazer a sua história ficar interessante. E eu espero não estragar isso na hora de expor o texto. Espero que vocês percebam a beleza do livro de Ruth. E toda história com final feliz começa com um início bem triste. E é o tema do nosso primeiro estudo de hoje. Nós estudaremos o capítulo 1 de Ruth. É um texto um pouco longo, nós leremos ele parte por parte, não explicarei palavra por palavra, por se tratar de uma narrativa. Então fica muito mais fácil entendermos a ideia geral do texto e perceber algumas palavras-chave que norteiam o nosso entendimento. Por isso não é um comentário parte por parte, como fazemos em algumas cartas do Novo Testamento. É uma outra abordagem ao texto. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1, que trata da amarga providência de Deus. A providência é uma das doutrinas mais lindas de toda a Escritura. É a doutrina que fala, em linhas gerais, sobre a mão invisível de Deus que controla toda a história. Todos os acontecimentos, passados, presentes e futuros, todos os acontecimentos dos maiores aos menores, tudo que acontece nesse universo feito por Deus está debaixo do controle do Senhor. Nosso Deus não é um mero espectador da criação. Ele não é um Deus que deu corda na criação e apenas está de longe observando como que as coisas vão acabar. É um Deus que está ativo constantemente nas minúcias que acontecem nesse universo, trazendo bênção sobre o seu povo e conduzindo toda a história para um final glorioso com a volta de Cristo. A providência é uma das doutrinas mais preciosas da Escritura. É uma das doutrinas que mais traz consolo, estímulo e alívio para os nossos dias quando estamos confrontados com a dureza da vida. Só que nem sempre a providência de Deus traz esse alívio de imediato. Nem sempre, quando pensamos na providência de Deus, nós temos uma história sempre com cada episódio feliz. Muitas vezes a providência de Deus está por trás de situações tristes e difíceis da nossa vida. E a primeira parte do livro de Ruth vai tratar justamente deste lado da providência de Deus, a parte amarga da providência do nosso Senhor. Vamos então à primeira parte do nosso texto, versículos de 1 a 5, que é como se fosse a introdução, é quando todo o cenário está sendo montado no teatro. Apresentam seus personagens, dá o pontapé inicial na história e coloca o problema para que todos fiquem pensando, e aí, como é que isso vai ser resolvido? Que é o que acontece no restante da peça de teatro, da novela, do enredo de um romance. Vamos ao texto então. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi.
e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Essa é a base, é o cenário inicial onde toda a história vai acontecer. E se você prestou atenção na leitura do texto, percebe que é uma situação de completa falta de esperança. Mas tem alguns detalhes no texto que tornam ainda mais interessante esse começo tão triste da história de Ruth. O texto começa falando sobre nos dias que julgavam os juízes. A história de Ruth, ela acontece um tempo na história, uma história real, com pessoas reais. E essa história de Ruth aconteceu durante o período dos juízes, que é o livro anterior em nossas Bíblias. Se você está acompanhando na sua Bíblia, fazendo anotações e conferindo aquilo que eu estou dizendo, basta voltar talvez uma página, ou na mesma página você encontrará o livro de Juízes, que é um livro cheio de sofrimento, cheio de rebeldia contra Deus, cheio de maldade no coração do povo. Nesses dias maus em que governavam os juízes, não por causa do juiz necessariamente, mas algumas vezes até era por causa disso, o povo de Israel estava contrário a Deus, estava rebelde contra o Senhor. Eles se rebelavam contra Deus, Deus mandava opressores, eles choravam pedindo perdão, Deus trazia um libertador, eles ficavam bem. Aí eles relaxavam, iam atrás de outros deuses, Deus mandava opressores, mandava um juiz, e a história acontecia sempre dessa forma. São vários ciclos de arrependimento, cativeiro, arrependimento e cativeiro. Nesse período conturbado da história de Israel, que a história de Ruth acontece. Uma história simples, que não envolve grandes conflitos bélicos, grandes guerras e grandes inimigos. Mas é uma história que mostra o cotidiano daqueles dias. A história de Ruth, muito provavelmente, aconteceu durante o período do governo de Jefté e de Sansão. Quando você estiver lendo o Juízes e encontrar a história de Jefté e Sansão, Ruth está mais ou menos por ali na história. E nesses dias terríveis da nação de Israel, em que ninguém estava ligando muito mais para a lei do Senhor, aconteceu um período de seca, um período de fome na terra. E naquela época não tinham tantos recursos como nós temos hoje para manter a agropecuária de maneira efetiva em períodos de dificuldade de clima. Quando não chove, quando não tem alguma praga de gafanhoto, alguma praga na plantação. Quando isso acontecia na época do povo de Deus, no Antigo Testamento, às vezes a nação ficava até 2 anos sofrendo consequências econômicas e na sua vida cotidiana por conta daquela seca. E isso acontecia várias vezes. Quando lemos o Antigo Testamento, encontramos grandes secas e fomes na época de Abraão, na época de José, na época de Ruth, na época dos reis. Isso é algo que recorrentemente acontecia, porque não tinham tantos meios de contornar esse tipo de situação. E algumas vezes Deus mandava isso justamente para disciplinar o povo, ou para criar uma oportunidade para que grandes coisas acontecessem. Nesse período de dificuldade de fome, a fome atingiu uma cidade chamada Belém de Judá, a mesma cidade em que nasceu o Senhor Jesus. O interessante é que na nossa Bíblia em português nós não temos informação sobre qual o significado de Belém, mas Belém significa literalmente casa do pão. Algo bem interessante e irônico aqui no texto é que houve fome na terra, inclusive na casa do pão. Na casa do pão faltou pão. E por causa dessa situação tão absurda, um homem chamado Elimeleque, um homem aparentemente temente a Deus, fugiu com sua família da terra de Belém e foi para a terra de Moabe. E lá, ele junto com seus 2 filhos, se estabeleceram e passaram ali por algum tempo, enquanto a fome reinava sobre toda a terra. O que aconteceu lá? Esse homem chamado Elimeleque, sua esposa e seus filhos ficaram em uma terra dos Moabitas. Essa terra era uma terra estranha ao povo de Israel. Em alguns momentos da história do povo de Deus, a nação de Moabe foi contrária ao povo, perseguiu o povo, matou o povo, escravizou o povo, trouxe vários prejuízos para a nação de Israel. E era uma situação tão bagunçada no período dos juízes que não havia nem problema na mente de Elimeleque de morar no meio da terra de Moabe. E a história não para por aí. Porque lá na terra de Moabe, depois que Elimeleque morre, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casam com moabitas. Isso, para um judeu piedoso, era um absurdo tremendo. É como se um cristão hoje em dia se casasse com uma muçulmana, ou alguma outra religião bem diferente. É algo que não é aceito, é algo que a própria Bíblia condena em alguns lugares. A Bíblia nos mostra que o casamento misto, um cristão se casar com um não cristão, é algo que não agrada a Deus. É claro que não é por causa disso que você, que é cristão e se casou com um não cristão, deva se separar. A Bíblia não prescreve isso de maneira alguma. Você deve, numa situação como essa, justamente dar bom testemunho, orar por seu cônjuge para que ele venha conhecer o Evangelho. Mas se você é solteiro e tem acesso a esse vídeo, cuidado para não fazer isso. Isso é algo que a Bíblia não prescreve, a Bíblia não elogia. Na verdade, a Bíblia fala que traz consequências muito difíceis para a vida de qualquer cristão. Isso não agrada a Deus.
Então, esses homens, Malom e Quilion, filhos de Elimeleque e Noemi, se casaram com moabitas, um povo inimigo, um povo rebelde, um povo pagão, que não temia a Deus e ainda perseguia o povo de Israel. A situação era uma bagunça, e é isso que aconteceu. O problema é que a situação ainda piora mais um pouco. Se não bastasse a mistura com o povo que não era temente a Deus, se não bastasse a fome, se não bastasse a morte do patriarca Elimeleque, agora também esses homens morreram, deixando Noemi, a mãe deles, desamparada. E isso é uma situação muito triste que acontece em toda a Escritura. Quando nós olhamos viúvas no Antigo e no Novo Testamento, não estão falando simplesmente de mulheres, como em nossos dias, que simplesmente perderam o marido e continuam vivendo a sua vida. É claro, é difícil, tem várias questões afetivas, só de pensar em perder um cônjuge é algo realmente triste. E aqueles que já perderam sabem como é difícil a viuvez. Mas nos períodos bíblicos, a viuvez era ainda pior, porque as mulheres que ficavam viúvas se tornaram praticamente mendigas na sociedade. Elas perdiam seus direitos civis, elas não eram cuidadas, amparadas, elas viviam de esmolas, porque muitas vezes não conseguiam mais emprego por serem mulheres idosas, elas ficavam sujeitas a qualquer tipo de violência que pudesse se acometer contra elas. Por isso, a situação das viúvas era completamente difícil para qualquer um que vivesse no período bíblico. Hoje, graças a Deus, temos várias maneiras de ajudar as viúvas a se manterem, a cuidar e trazer algum tipo de assistência para elas. Mas naqueles tempos não eram assim. E quando Noemi fica completamente desamparada, é como se colocasse a última pá de cal sobre a sepultura da história. É a pior maneira de começar um livro, seria talvez contando uma história tão trágica como a história de Noemi. Mas a história não para por aí. No restante do texto, nós temos a continuidade. Elas sacudiram a poeira e tinham que fazer uma coisa. Afinal de contas, não dava para simplesmente ficar chorando a morte de seu marido e de seus filhos. E o texto nos diz: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Não é por causa de coisas ruins que acontecem na nossa vida cotidiana que Deus deixa de ser Deus. O nosso Deus foi o Deus que mandou aquela seca. É o nosso Deus que fez faltar pão na casa do pão. E agora esse mesmo Deus está fazendo voltar a ter pão na casa do pão. E por causa disso eles voltaram para a sua terra. Tanto que o nosso texto em português até evidencia essa ideia do termo de Belém, dando-lhe pão, mostrando que a casa do pão voltou a ficar cheia novamente. Isso motivou Noemi, que já estava sem nenhuma esperança, a pelo menos ter algum onde ficar, pelo menos ter algum lugar para buscar um tipo de sustento e dignidade para a sua vida. O texto continua dizendo: Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Noemi estava conduzindo, provavelmente andando para frente, no meio daquela caminhada, voltando para Belém, junto com as suas noras. E dado alguns passos, ela para, volta e começa a falar para elas: Gente, obrigado por tudo que vocês fizeram até aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor. Vocês cuidaram bem de mim, cuidaram dos meus filhos, foram bens na nossa vida. Mas olha, me seguir não vai trazer nada para vocês. Se vocês seguirem pelo meu caminho, o máximo que vocês vão conseguir é virar mendigas igual eu. Então, gente, volta para casa, casa de novo, tenham filhos, tenham outra história, sabe? Não insiste nisso. Se me seguir, viver essa vida que a gente está vivendo, não vai levar vocês para lugar nenhum. E eu quero o melhor que Deus possa lhe dar para a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês, Deus os ajude. E ela chegou até a beijar, já dizendo tchau mesmo, empurrando elas para elas terem algum futuro melhor, diferente do dela, que era completamente sem esperança. E quando isso acontece, algumas reações acontecem. Primeiro, as duas choram em voz alta e dizem para Noemi: Não, iremos contigo ao teu povo. A primeira reação delas, porque elas amavam realmente a sua sogra, era negar aquilo. Elas queriam ir até onde desse junto com elas para fazer parte do povo de Deus. Elas ainda tinham alguma esperança em viver junto com Noemi. Mas o texto também nos diz a resposta de Noemi. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos ieis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela tenta desestimular ainda mais as suas noras a segui-la nesse caminho de volta para o sofrimento, de volta para sua terra natal, para talvez viver uma vida miserável. E ela coloca umas coisas interessantes sobre a cultura da época. Na época do Antigo Testamento, era comum, por conta da lei de Moisés,
que se numa família um dos filhos é casado e ele morre sem dar filhos à sua esposa, o outro filho deveria engravidar essa mulher, isso não constitui um adultério pela lei de Deus, e essa mulher teria um filho agora trazendo a continuidade da descendência daquele filho que morreu, daquele marido que ela perdeu. Isso é uma situação contextual daquela época, não legitima a gente fazer isso nos dias de hoje, mas é o que aconteceu. A Noemi está falando para ela o seguinte: olha, eu não tenho mais nenhum filho para poder continuar a descendência, eu não tenho ninguém para cumprir a lei do levirato e tornar vocês ainda descendentes e restituir tudo aquilo que vocês já tinham com meus filhos. Não há esperança. Eu já sou velha, ainda que eu engravidasse, vocês esperariam meu filho talvez ter 18, 16, no melhor dos casos, para ser marido de vocês? Vocês iam ficar todo esse tempo sem marido, vocês iam envelhecer, não ia dar certo, gente. Vão para casa, sigam o caminho de vocês, vivam felizes. E essa situação que eu e você estamos envolvidos nos traz ainda mais amargura na minha vida. E que vem o tema do nosso estudo de hoje, a amarga providência de Deus. Por quê? Porque o Senhor descarregou contra mim a sua mão. E aí a pergunta que eu faço para você é para você realmente pensar numa resposta. Será que isso que a Noemi falou era verdade? Será que Deus realmente descarregou a mão dele sobre ela? Porque essa era a perspectiva dela, é isso que ela registra, que ela fala que a vida dela se tornou amarga, porque ela ficou viúva, suas noras ficaram viúvas, elas ficaram completamente desamparadas, as três ficaram, e agora ela fala: Deus descarregou contra mim a sua mão. Tem alguns momentos em nossa vida, diante de situações que passamos, que é essa impressão que a gente tem, que realmente em algum momento Deus mudou a chavinha e agora decidiu nos disciplinar, descer a mão dele sobre nós e trazer sofrimento sobre cada um de nós de maneira intensa. E antes de nós darmos a resposta que talvez a maioria de vocês espera, de falar não, ela está errada na sua visão, ela está em parte correta. Porque tudo que acontece de bom e mal na nossa vida vem das mãos do nosso Deus. Não existem duas forças cósmicas que lutam pela nossa vida, o bem e o mal, o yin e o yang, Deus e Satanás. Satanás não tem, ele não consegue nem chegar aos pés de quem é o nosso Deus para talvez lutar contra ele e medir forças. O nosso Deus é o Deus que controla tudo que acontece na história. O que aconteceu com o marido de Noemi e os filhos dela estava debaixo do controle de Deus. E a gente fala assim: não, Deus permitiu que isso acontecesse. Nem sempre essa é a melhor linguagem. Muitas vezes Deus faz as coisas acontecerem. Deus não é apenas um espectador que deixa as coisas acontecerem. Ele muitas vezes age ativamente para que coisas até mesmo ruins aos nossos olhos aconteçam sobre nossas vidas. E isso não torna Deus mal. Cada um de vocês, que provavelmente está assistindo esse vídeo, tem mais tempo de vida do que eu, já passou por momentos difíceis na vida. Eu já passei por alguns, vocês que estão me ouvindo do grupo familiar sabem do que eu estou falando. Cada coisa ruim que aconteceu em nossa vida estava debaixo do controle de Deus. E não de modo que Deus apenas estava observando aqui, falando: vou deixar isso acontecer. Não. Muitas vezes nós podemos até falar: Deus estava agindo ativamente na minha vida, me dando câncer, fazendo com que o meu marido morresse, fazendo eu perder um filho, fazendo eu passar por tal e tal e tal situação. Isso não torna Deus mal. Isso não significa que Deus fez aquilo com um sorriso no rosto, assim: como eu adoro acabar com a vida do Gunther, da Maria, da Ceci. Não significa isso. Significa que o nosso Deus é o melhor professor, o melhor pai, o melhor Deus que podemos ter. E ele controla a história até mesmo de maneiras amargas aos nossos olhos. Na perspectiva de Noemi, ela não está tão errada assim. Ela viu que Deus estava descarregando a sua mão, pesando a mão dele sobre a vida dela. É claro que talvez a maneira pessimista que ela estava enxergando isso estava errada, mas nem sempre é errado nós pensarmos que nosso Deus está no controle de tudo, inclusive de situações ruins como essas. Nosso Deus é o Deus que nos acompanha na alegria e no sofrimento. Ele é o Deus que nos faz passar pelo vale da sombra da morte. Ele não é pego de surpresa e acaba caindo lá. Ele nos leva até o meio do vale da sombra da morte. Ele nos faz passar por lugares escuros e pontiagudos, para que aprendamos a confiar e depender cada vez mais dele. Nosso Deus não é telespectador. Ele é agente na nossa história e na história do mundo. E depois dessa bomba de desânimo que Noemi tenta jogar sobre suas noras, acontecem duas reações. A primeira delas é a da reação da órfã. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfã, com... Aqui minha tela está cobrindo o texto. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. De novo ela insiste: segue o caminho de volta para casa. Vai, continua a vida, fila anda, segue sua vida. E ela dá uma resposta negativa para Noemi. Mas antes de continuarmos, olha que interessante algumas coisas que às vezes passam desapercebidas no texto. A maneira como a órfã negou e voltou para sua terra. A gente vê, com continuidade do texto, a profissão de fé de Ruth, como que ela realmente negou algumas coisas que eram completamente ruins.
Eu já disse no começo que os moabitas eram um povo que não temia Deus, um povo maligno. E Orfa foi para sua terra. Ela voltou para os seus deuses, assim como a Noemi sugeriu a Ruth para fazer. A Noemi não era uma boa evangelista, né? Ela falou para ela voltar para os deuses dela. Mas a Orfa fez exatamente isso. Ela largou tudo, largou aquele episódio triste da sua história e foi buscar felicidade. Buscar felicidade no meio do seu povo pagão, no meio dos seus deuses, que não são Deus de Israel. Foi buscar uma nova história debaixo da maldição de Deus. É claro, olhando uma perspectiva humana, parece injusto culpar a Orfa de buscar uma felicidade fora daquilo. Mas quando nós pensamos o que Orfa está negando com essa reclusa e voltando para sua terra, é algo muito sério. Orfa negou tudo aquilo que ela tinha em Deus para procurar felicidade e um futuro melhor na sua terra. Tanto que nós não temos nenhum registro do que aconteceu com a Orfa depois disso. Ela se tornou outra anônima no meio da história, diferente de Ruth, que creu no Senhor. Orfa largou tudo que ela tinha em Deus para procurar tudo que ela podia encontrar no mundo. Que nós não sejamos como Orfa. Ela fez uma decisão muito tola, apesar de aos olhos humanos parecer uma decisão sábia. Uma moça na flor da idade procurar uma felicidade com um outro marido, na seu próprio povo, na sua própria terra. Mas, continuando então, nós temos agora a reação da Ruth. A Ruth se apegou a ela, e a palavra usada para apegou no hebraico é uma palavra muito forte. Ela é a mesma palavra utilizada, e alguns até extrapolam o significado disso, quando se refere que Adão conheceu a Eva, aquela ideia do relacionamento íntimo mesmo de um casal. Só que essa palavra não é utilizada só para isso. Alguns, sabendo disso, vão falar assim: Ruth tinha relações homossexuais com Noemi. É um absurdo tremendo. É cada coisa que inventa. Mas essa palavra tem sim esse significado, mas também significa a maneira fiel como alguém que crê em Deus se apega ao seu Deus. A maneira como nós mantemos a nossa fidelidade a um pacto, a um compromisso. A ideia aqui é que Ruth amava Noemi não de uma maneira simples, como uma nora ama uma sua sogra, de uma maneira familiar, uma família saudável. Mas Ruth amava Noemi com todo o seu coração. Amava ela como uma mãe de verdade. Amava ela com cada fibra do seu ser. E por isso que ela diz para Noemi, o que está no segundo bloco do nosso texto: não me enches para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprover, se outra coisa não lhe seja a morte a me separar de ti. O que Ruth acaba de fazer aqui é sua profissão de fé. Na igreja presbiteriana e algumas outras igrejas de tradição reformada, nós temos o costume de fazer a nossa pública profissão de fé. É o momento quando você, após passar por um período de instrução e discipulado, vai diante da igreja e fala em quem você crê. Fala quais são seus compromissos diante de Deus. E toma toda a igreja como testemunha da sua fé. O que Ruth fez foi exatamente isso. Ela chegou diante de Noemi e fala: não, eu não vou voltar para minha terra, eu não vou voltar para o meu povo, eu não vou voltar para os meus deuses, porque agora, para onde você for, a sua terra vai ser a minha terra. Onde você tiver um povo, esse vai ser o meu povo, e não o povo de Moabe. Onde você tem um Deus, o seu Deus vai ser o meu Deus e não os deuses. Repare o paralelo que nós temos entre o primeiro e o segundo bloco. A reação de Orfa e a reação de Ruth. Terra, terra, povo, Deus. E o final da história de Ruth, ela ainda fala: onde você morrer, eu quero morrer ali junto, eu quero ser sepultada do lado da sua sepultura. E se eu não cumprir a minha palavra, que Deus faça comigo o que ele achar justo, se eu quebrar os meus votos com você. O que Ruth estava fazendo aqui é coisa que muita gente em nossos dias, até mesmo dentro da igreja, não tem coragem de fazer. Que é botar a mão no fogo, que é falar publicamente em que você acredita e chamar pessoas para testemunhar contra aquilo. Quando você se diz cristão, você deve se dizer cristão publicamente. Não necessariamente ir à frente da igreja todas as vezes que você tiver vontade de falar isso. Mas a sua conduta, você não deve ter vergonha de falar que você é crente, não deve ter vergonha de demonstrar que você é cristão. Você deve levar a sua fé às últimas consequências. Quando nós não fazemos isso, nós somos hipócritas. Falamos que tememos a Deus, que somos cristãos, que amamos o Senhor, mas na prática a gente esconde isso, como se colocássemos uma vela debaixo da nossa cama, como Jesus fala em Mateus capítulo 5. Nós não devemos fazer isso com a nossa fé. A nossa fé deve brilhar. A nossa vida deve exemplificar aquilo que nós professamos e cremos. Quando Ruth faz essa declaração corajosa para Noemi, ela está deixando para trás todo o seu passado e agora tomando as rédeas do futuro da sua história. É claro que humanamente falando, sabemos que Deus controla tudo. Mas Ruth tomou uma decisão que eu e você precisamos tomar continuamente. A decisão de sermos fiéis ao nosso Deus e seguirmos as consequências dessa fé, custe o que custar. E o final dessa parte nos diz
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-lo, deixou de insistir com ela. A própria Noemi foi convencida da confiança que Ruth tinha naquilo que tinha acabado de falar, da certeza que ela tinha do seu compromisso. E assim também deve ser a nossa fé. É claro que os textos do Antigo Testamento, narrativas, não nos fazem necessariamente imitar em tudo. Isso eu já disse para vocês presencialmente, mas eu repito aqui caso alguém que não seja do nosso grupo tenha acesso a esse vídeo. Quando nós lemos as narrativas da Bíblia, seja do Antigo Testamento, seja o livro de Atos, nós não devemos imitar diretamente tudo que os personagens fizeram. Tem gente que pensa assim: ah, José fez isso, então também tem que fazer. Moisés fez isso, então também tem que fazer. Davi fez isso, também tem que fazer. Não é assim a maneira correta de ler a Bíblia. Nós devemos fazer aquilo que a Bíblia manda que nós façamos. E quando um personagem faz algo que a Bíblia manda que nós façamos, aí sim nós imitamos o personagem. No caso, a Bíblia fala que nós devemos professar com a nossa boca a nossa fé no Senhor. E com a boca nós professamos e nós temos a nossa fé testemunhada pelo próprio Espírito Santo em nosso coração. Isso é um ensinamento do Novo Testamento. Então, quando o Ruth faz essa profissão de fé, também prescrito em Deuteronômio e outras partes da Bíblia, por causa dessa ordenança da Bíblia, por causa do exemplo de Ruth, nós imitamos Ruth. Não porque Ruth era Ruth, porque ela também pode ter feito outras coisas erradas. A gente não imita o que é errado, a gente imita o que a Bíblia prescreve e que outras pessoas no passado exemplificaram. É por isso que Paulo podia falar: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, na medida que eu imito Cristo, imite-me também. É claro que os erros de Paulo não desejava que alguém imitasse seus erros, e se imitar na sua conduta aquilo que ele imita do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa chave para ler textos de história do Antigo Testamento. Perceber como que os personagens também exemplificam ordenanças da Bíblia. No caso de Ruth, professando a sua fé publicamente. E vamos então à nossa última parte do texto. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém, voltaram para a casa do pão. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Eles eram conhecidos lá. O Elimeleque, a família de Noemi, provavelmente tinha algumas posses, tinha alguma história, eram conhecidos do povo. É claro, Belém também não era uma cidade muito grande, apenas algumas centenas de moradores, diferente de nossas cidades dos dias de hoje, que tem milhões e milhões. Mas Belém era uma cidade pequena, mas o povo conhecia ela. E quando viu tudo o que tinha acontecido, tomou ciência da história de Noemi, eles choraram, se comoveram e lamentaram por vida dela. E perguntaram: não é essa Noemi? E aí tem algo que passa desapercebido no nosso texto em português, mas que enriquece muito a nossa compreensão. O significado do nome Noemi. Noemi significa agradável, aquela que recebe graças, aquela que tem alegria na vida, que recebe bênção, uma pessoa agradável. E sabendo disso, não é essa Noemi? Olha o que a Noemi responde: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi para a terra de Moabe. Voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, que acontecia por volta de março e abril. O que acontece aqui? Quando Noemi volta, elas falam assim: ah, essa não é a mulher, Noemi, aquela que tem o nome que significa agradável. Noemi fala: não me chame mais assim, me chame agora de amarga, Mara, porque Deus tem pesado sua mão sobre mim. O Senhor se manifestou contra mim. Deus tem me afligido. Eu saí daqui rico e Deus me fez voltar pobre. E aqui entra um pouco do pessimismo de Noemi. Algumas vezes na nossa vida a gente enxerga situações que são reais de Deus agindo em nossa vida de maneira amarga, só que de maneira exagerada. Nós perdemos a dosagem da maneira como nós devemos enxergar a realidade. O nosso Deus sim fez aquilo com Noemi. Nosso Deus está por trás de todos os acontecimentos do universo. Cada doença, morte, catástrofe, vírus que acontece no mundo, e tem o nosso Deus como grande arquiteto e controla todas as coisas, e comanda tudo que acontece no universo. O diabo não tem poder para agir sem o controle de Deus. Nós não podemos fazer o que quisermos sem o controle de Deus. É claro, isso não torna Deus culpado das coisas que acontecem, porque nós fazemos as coisas porque queremos. Mas o nosso Deus está por trás de tudo. E Noemi sabia disso. O problema é que Noemi enxergava de maneira grave até demais. Ela pensava que por conta da sua situação atual, Deus não amava mais ela. Deus estava contra ela. Deus estava agora antes como aliado, agora ele é inimigo de Noemi. E não é assim que a nossa vida é. Pode ser que Deus nos faça passar por situações difíceis para nos ensinar, para amadurecer a nossa fé. Mas não significa necessariamente que toda situação ruim na nossa vida signifique que Deus não nos ama mais, que Deus nos odeia, que Deus está contra nós. Pensar na vida dessa forma nos leva a consequências muito tristes, nos leva a tristeza absoluta, nos leva a raiva contra Deus. E essas não são reações corretas. Quando a vida nos dá limões, nós não devemos fazer como alguns dizem: ah, faça uma limonada, faça aquilo, faça aquilo.
Mas olha esses limões, enxergue bem o que você está segurando na sua mão. Pense de onde eles vieram das mãos de Deus. Deus está me fazendo passar por isso, sim. Quer dizer, significa que Deus me odeia? Não. Significa que Deus está trabalhando na minha vida. Nós precisamos enxergar as coisas de maneira correta, porque quando nós perdemos a dosagem, nosso óculos não está bem regulado, nós enxergamos as coisas de maneira muito pessimista, como a Noemi estava enxergando, falando que agora a sua vida deveria ser marcada pelo seu novo nome, Mara, amarga. E esse é o nosso texto. É um começo triste, com alguns pontos bem interessantes da história, mas que mostra a realidade de uma família que perdeu tudo e que agora caminhava para talvez uma segunda chance na sua terra natal. Semana que vem continuaremos com a história, peço que você acompanhe os nossos estudos, mas eu quero encerrar com algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas são coisas que eu já disse, então só vou reforçar aqui, que eu quero que você guarde isso. A soberania de Deus não nos garante apenas momentos felizes na vida. Eu já mencionei isso várias vezes aqui no estudo, eu não vou repetir aqui. No caso do texto, nós temos a fome na casa do pão, temos tragédias familiares. Na minha e na sua história, nós temos vários episódios tristes. E isso não significa que Deus não está no controle de tudo. Isso não significa que o nosso Deus não possa fazer nada sobre nossas vidas. Momentos ruins não negam a soberania de Deus. Porque se nós pensarmos dessa forma, significa que a gente pensa que o nosso Deus é apenas um Deus que nos dá momentos alegres. E esquecemos aquilo que Jó fala. Ora, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Jó sabia disso. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A nossa postura como cristãos é uma postura diferenciada, porque nós podemos enxergar o mundo com os óculos corretos. Nós enxergamos a realidade sabendo que quem está no controle de tudo é o nosso Deus. E isso é algo para momentos de alegria e também para momentos de tristeza. Quando passamos por tragédias, nós precisamos lembrar justamente disso. Deus está me conduzindo por meio desse vale da sombra da morte, mas Deus está comigo. O meu Deus não me abandonou por causa disso. Deus está ao meu lado. E isso deve ser algo que traz uma nova perspectiva para a situação. E quando nós enxergamos com essa nova perspectiva, nós podemos então ter uma visão correta da realidade. E com isso podemos ter alegria, podemos consolar outras pessoas, podemos ajudar aqueles que estão próximos de nós também, estão sendo afetados, a passar de uma maneira diferente por aquela situação. E é claro, não é simplesmente pensar assim, ah, Deus está no controle de tudo. Não. É pensar, Deus está no controle dessa situação específica. Deus enviou o coronavírus de alguma forma, por meios lícitos ou ilícitos. Deus está controlando toda a situação. Deus está fazendo com que tudo isso aconteça no mundo, toda essa parada global. Deus está trazendo várias pessoas a óbito através dessa doença, mas isso está debaixo do controle do nosso Deus. E não adianta nós ficarmos revoltados e falar, ah, Deus não pode fazer isso, Deus por que está fazendo isso, Deus por que está fazendo aquilo. Quando nós agimos assim, nós desconfiamos do caráter do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é bom, sabemos que o nosso Deus é amoroso, sabemos que o nosso Deus também é justo. Pode ser que ele tenha mandado esse vírus, talvez, para disciplinar e punir muitas pessoas. Pode ser que Deus tenha mandado esse vírus para nos ensinar a desenvolver novas tecnologias de comunicação. Pode ser que Deus tenha feito isso por vários motivos. Não cabe a nós especular qual seja o motivo. Mas nós precisamos lembrar, o nosso Deus está no controle de tudo, das piores coisas e das melhores coisas. E enxergar a vida desse jeito nos ajuda a enxergar de maneira correta. E por último, o nosso histórico não define quem nós seremos no futuro. Ruth tinha tudo para fazer a mesma coisa que a sua parente próxima, a órfã, voltar para sua terra, voltar para o seu povo, voltar para os seus deuses. Ela tinha todo um histórico que colaborava para isso. Ela podia fazer isso facilmente, ela ia voltar para casa da mãe dela, do pai dela, falar assim, pai, mãe, eu tentei, mas não deu certo, estou aqui de volta e pretendo me casar novamente. E os pais iam abraçar, iam dar uma festa porque a sua filha voltou para casa. Ela negou tudo isso. O seu passado não te define. Quem te define é Deus. E se você tem um histórico de pertencer a alguma religião estranha, algum movimento esquisito, seu passado é cheio de vergonha, pecado, tudo aquilo que traz sofrimento e vergonha, culpa para o seu coração, saiba que o seu passado não te define. Você pode ter uma nova história temendo a Deus. A Ruth, que era uma moabita, se tornou uma mulher temente ao Senhor, uma das mulheres fiéis na Escritura. Tanto que ela aparece lá em Mateus 1, na genealogia do próprio Senhor Jesus. Ela é parente de Jesus. E os autores da Bíblia não tiveram vergonha de colocar o nome dela ali, porque ela era uma mulher que temia ao nosso Deus. Então não seja definido pelo seu passado. Nós precisamos professar a nossa fé em Deus e ver as consequências dessa decisão. Se você tem vivido uma vida até aqui, que você tem vivido dividido, eu sou de Deus, mas também sou do meu passado, eu sou de Deus, mas também sou das minhas tradições, eu sou de Deus, mas sou da religião dos meus pais, que eles me ensinaram a seguir esse caminho, pare com isso agora, você não é obrigado a seguir esse caminho até o fim. Você pode dizer hoje, tomar uma decisão hoje, isso aí não nega a soberania de Deus, mas você precisa tomar uma decisão hoje, de professar a sua fé em Deus, de falar a quem você serve e viver de acordo com essas implicações. Faça como Ruth, faça como Paulo, faça como todos os cristãos ao redor do mundo.
tome a decisão de falar: eu sigo a Deus e sigo isso, custe o que custar. Eu vou tomar as decisões que a palavra de Deus pede para minha vida. Eu vou enxergar a vida pelos olhos de Deus na minha vida. Eu vou viver a vida que Deus quer para mim. Isso nem sempre significa alegria, muitas vezes sim, mas também significa alguns momentos de dificuldade, como a Ruth e a Noemi passaram. Então, o meu pedido para você e o meu apelo final nesse estudo de hoje, que já está se encerrando, é que você aprenda a enxergar a vida pelos olhos certos. Não enxerga com pessimismo, não enxergue a vida como um dualismo em que é as forças do bem e as forças do mal. Não enxergue a vida como se existisse um Deus do mal, um Deus do bem ou um Deus bipolar. Não enxergue assim. Nós temos um único Deus. Só existe um Deus em toda a história, em toda a realidade. Esse Deus é o Deus das Escrituras. É o Deus Yahvé, é o Deus Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que nos faz passar pelo vale da sombra da morte e o Deus que nos faz sair de lá também. O nosso Deus muitas vezes vai nos fazer sofrer, mas pelos propósitos que Ele tem para a nossa vida. E lendo Romanos, nós sabemos que os propósitos de Deus para a nossa vida são, em última instância, nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Porque todas as coisas, até mesmo a morte de um cônjuge, a morte de um parente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando você sofre, Deus está trabalhando a sua vida. Então enxergue o sofrimento pela maneira correta. Esse é o meu desafio, na verdade, o desafio da palavra de Deus para você e para mim no dia de hoje. Nos vemos no próximo estudo, que Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração, pedindo que Deus guarde essas mensagens no nosso coração. E semana que vem estudaremos o capítulo 2 do livro de Ruth, quando a história começa a mudar um pouco. Oremos. Deus bendito, te louvamos, porque o Senhor é o Deus que tem controle sobre nossas vidas. O Deus que comanda tudo que existe, tudo que acontece. Te agradecemos, Pai, porque a nossa vida não está solta no acaso, porque o diabo não tem poder sobre ela, porque o mundo não define quem nós somos, nosso passado não define quem nós somos. Mas o Senhor tem controle sobre tudo. Controle sobre as tragédias, controle sobre o nosso futuro, controle sobre quem nós somos. Nos ajude, Senhor, a enxergar a vida de maneira correta. Nos ajude a enxergar quem nós somos, a nossa história, o que acontece ao nosso redor, pela maneira que o Senhor quer que nós enxerguemos, que é de acordo com a tua palavra. Nos ajude a enxergar a vida assim, encontrarmos consolo assim, e também dê coragem para que eles precisam, para que professem a sua fé. Então, firme um compromisso sério diante dos outros e diante do Senhor. Que nós possamos ter vidas marcadas pela tua presença, vidas marcadas pela tua obra em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso, irmãos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.